senhor Renato Freitas foi agressor, foi violento e agora é covarde. Olha só o que esse deputado petista fez. Renato Freitas partiu para cima de um trabalhador. E o pior, a turma dele está fingindo que nada aconteceu. Fica até o fim, você vai se indignar com o que o Chiquini revela. Novas imagens mostram toda a verdade. Porque foge da responsabilidade, criando falsas narrativas e agora acusa o seu assessor. Há pouco, o Renato Freitas fez uma coletiva mentirosa, mentiu em coletiva de imprensa e está culpando o seu assessor. Além de agressor, covarde, agora está jogando a culpa para cima do seu assessor. Nós convocamos essa coletiva porque agora o Wesley vai falar. Quem é o Wesley? Esse menino tem 25 anos de idade, trabalhador, estava no seu local de trabalho trabalhando. Renato Freitas, um deputado estadual, acostumado em se fazer de vítima, tentou criar falsa narrativa de ter sido vítima de racismo. Um jovem que tem o pai negro, a família da sua mãe negros, ele mulato, foi vítima de 2 contra 1. Renato Freitas e o seu assessor espancaram esse jovem, que estava no seu local de trabalho. Agora, é importante os paranaenses compreenderem quem realmente deve estar servindo ao povo como parlamentar. Por várias vezes esse rapaz já atentou contra os paranaenses, contra os cidadãos. É um indivíduo com extensa passagem criminal por uso de drogas, violências. Já agrediu idosos em uma igreja, é violento e agora agrediu um jovem que estava trabalhando no local de trabalho e agora se diz vítima. Renato Freitas se diz vítima e agora será desmascarado de novo. Hoje, Renato Freitas disse na coletiva que ele não tocou no Wesley. Que quem agrediu o Wesley foi o seu assessor. Deputado, o senhor, no horário de expediente, cheio de regalias, com carro pago pelo povo paranaense, com assessor pago com dinheiro público, espancou um jovem, um paranaense que estava no seu local de trabalho. Isso dará a cassação. É fim da linha para Renato Freitas. É fim da linha. Acabou. Ele será cassado, terá que procurar emprego. Porque ser deputado não é emprego. Está deputado. Emprego não é de deputado. Fim da linha, será cassado, será punido criminalmente por improbidade administrativa, terá que indenizar esse jovem porque é um agressor e é isso que a gente vem mostrar para vocês. Que Renato Freitas, sim, inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora no Wesley, desfere vários socos no Wesley e tentou criar a falsa narrativa de ser vítima. O Wesley vai falar com vocês, eu vou dar a palavra. Eu marquei essa coletiva porque quem tem que falar aqui é o Wesley. Tá? Um paranaense com carteira registrada no seu local de trabalho foi agredido por um deputado da elite que recebe salário bem alto para servir o povo e não agredir o povo. Senhores, nós temos aqui nas imagens, reparem bem na vestimenta do senhor Renato Freitas. Ele está com essa jaqueta bordô e uma calça marrom. Aqui é o início de tudo. Um deputado estadual, 9h10 da manhã, está transitando em via pública. Esse carro do lado é o carro que o Wesley trabalha. Por que eu mostro essa cena? Para vocês repararem bem na vestimenta do Renato Freitas. Para eu mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem aqui no canto esquerdo, nós temos o Renato Freitas e o seu assessor de azul. Reparem bem nessa imagem quem inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora por primeiro e desfere vários socos. Renato Freitas é o primeiro a agredir e não o seu assessor. Ele agora está tentando culpar o seu assessor, mas é ele quem inicia as agressões. Renato Freitas chega dando uma voadora e desfere vários socos. Hoje, Renato Freitas
covardemente, combinou com o seu assessor que seu assessor vai ter que bater no peito e segurar esse BO. Mas, se o assessor assim o fizer, irá responder, além de lesão corporal, também por crime de fraude processual. Está nítido que Renato Freitas iniciou as agressões dando uma voadora. Tá? Renato Freitas disse hoje em coletiva que não tocou no Wesley. Só que nós temos uma imagem do lado de dentro. Essa câmera do lado de dentro, eu já quero deixar bem claro para vocês, a imagem vai ser desse lado aqui, esquerdo. É uma câmera muito antiga que está acelerada a imagem. A gente não conseguiu mudar isso. Mas vejam lá no canto esquerdo, lá em cima, que vai aparecer os dois batendo no Wesley. O Wesley vai parar o carro, vai descer do carro, vai para a calçada e já é agredido. Olha lá, ó. Ambos batem. Veja que o Renato Freitas desfere vários socos e até chutes no jovem ao chão. Olha lá. O Renato Freitas chega batendo, soco, chutes, vários golpes. A narrativa criada pelo senhor Renato Freitas, ela não se sustenta. Ele é um agressor, ele é violento e ele iniciou as agressões, como nós podemos ver facilmente dessa imagem aqui. Então voltamos à imagem principal. Ele está atravessando a rua. O Wesley está manobrando. E nesse ponto aqui, ó, o Wesley explica muito bem. O Wesley, nesse momento, ele presume que o Renato Freitas está voltando para a calçada. Mas o Renato atravessa onde não pode atravessar. Ali não tem faixa de pedestre. O Wesley está preocupado em olhar para a via que vem carro. Olha lá. O Wesley está preocupado para a via que vem carro. Outra mentira. Renato Freitas diz que o Wesley baixou o vidro para xingá-lo. O vidro já está baixado. O Wesley manobra com os dois vidros baixados. Ó, o vidro já está baixado. O Wesley está preocupado com os carros que estão vindo. Quando ele olha que o Renato Freitas não foi para a calçada, mas veio para a rua, ele freia. Ó, a luz de freio chega a acender. Deixa eu voltar aqui. Isso. Perdão. O que aconteceu? Pera aí, gente. Desculpa que eu acho que foi muito tempo parado. Ele desconectou. Voltou? Vai ter que desconectar e conectar de novo. Peço desculpa para vocês. O cara que é ruim em tecnologia, apanhando para tecnologia. Foi só começar a falar em Renato Freitas que as coisas pararam de funcionar aqui. Deixa eu desligar e ligar a TV. Uma dessa foi isso. Se tiver celular, vou colocar no celular também, Jeff. É que colocar no meu celular e começa a chegar minhas notificações ali. Imagina a imprensa toda olhando as minhas notificações aparecendo na tela. Hein? Você veja que a hora que eu vou receber vocês, eu limpo tudo. Olha lá como que tá. Tá tudo limpinho, não tem nada no meu iPad. Pode fazer até busca e apreensão. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então o Renato Freitas vai para o lado de lá da rua, o Wesley estaciona o veículo e o Wesley sai do veículo por quê? Ele é obrigado a sair dali porque ele não tem porta lá por dentro. Ó quem avança, quem chega batendo. Não tem edição nessa imagem, essa imagem é uma imagem contínua, já preservamos a cadeia de custódia, estamos oferecendo às autoridades policiais o HD original, tá? E olha lá, o Renato de Freitas sai bem tranquilo com o seu assessor e vai para um veículo de luxo. Eles quase voltam para agredir mais o Wesley. E por que naquelas imagens que viralizaram, o Renato Freitas ele está de amarelo? Porque ele tira a jaqueta. Vejam lá ele tirando a jaqueta. Ó.
O que prova que esse é o início de tudo. Aquele outro fato ocorre mais à frente. Ó, ele tira a camiseta, ele tira o moletom, entra no carro com o seu assessor e sai. O Wesley tenta se aproximar, veja como o Wesley não está violento, ó. O Wesley se aproxima do veículo, não encosta no veículo, não chuta o veículo, não joga pedra, nada. Olha lá, o Renato continua xingando, continua gritando, olha lá, ó. Depois de ter espancado o menino que está trabalhando. Percebam das imagens. Eu estou mostrando isso aqui que tem um contexto na sequência que eu quero comentar com vocês. O Wesley estava de longe, agora ele vai se aproximar para tentar anotar a placa. Ó, o Wesley se aproximando. Tentou anotar a placa, não encosta no carro, não bate no carro, e olha a velocidade que o motorista sai. Ó, sai cantando o pneu, sai acelerando. Então, gente, essa é a realidade. Renato Freitas inicia as agressões, agride um menino que está trabalhando e agora quer culpar o seu assessor. O Wesley não chegou a pisar na rua, o Wesley não sai da calçada. É o deputado que vem e agride um cidadão. À frente, o trânsito para à frente e o Wesley vai até o encontro do carro para pegar a placa. Quando o Renato Freitas e seu assessor veem que ele está tentando pegar a placa, eles desembarcam do veículo, eles estacionam o veículo, desembarcam do veículo e vão para a calçada. É aquele vídeo que viralizou, que o Renato Freitas chega intimando ele, o que você quer agora? E percebam que o assessor fala assim, você quer apanhar de novo? Daquele primeiro vídeo que viralizou. Tá? E tudo aconteceu como aconteceu. Então, conforme prometido, ele está à disposição a responder perguntas à imprensa, esse é o senhor Wesley, tá? Se apresenta e ele está à disposição para responder qualquer pergunta, questionamento de vocês. Boa tarde. Meu nome é Wesley de Souza Silva e fui o que se envolveu nesse incidente aí com esse deputado aí, que eu não conhecia até dar todo esse rolo aí, não fazia a mínima ideia de quem era. O Renato Freitas, ele disse que você proferiu injúrias. Doutor, não para você não, porque eu estou no microfone agora. Bem, ó. Só um pouco para vocês. Vira um bolo. Show. Pode continuar fazendo favor. Ele disse que você começa e você profere algumas injúrias contra ele. Você chegou a xingá-lo? Você não reconheceu ele? Negativo. Ele deputado do PSOL, uma coisa assim. Você chegou, como é que lembra dele? O que aconteceu naquela hora? Ele disse também que você chamou ele de noia e lixo. Nunca. O primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu estava saindo com o carro, certo? A primeira coisa que eu falei para o indivíduo, que lá onde que ele estava passando não era faixa de pedestre. Não tem faixa aqui, essa foi a minha palavra, não tem faixa aqui. Antes, é claro, quando ele estava passando, ele olhou para mim, eu fiz assim, ó, pode passar. Mesmo assim, ele ficou me olhando, daí eu vi que ele estava olhando assim para tentar me intimidar, eu falei, aqui não tem faixa. Foi a hora que ele falou para mim, você não sabe quem que eu sou, e começou os xingamentos. Como eu já estou acostumado a operar carro naquela área, já sei como que é, briga de trânsito, essas coisas, eu só balancei a cabeça e estacionei o carro, nem liguei. Mas quando ele viu que eu estacionei o carro lá, na própria imagem já mostra ele vindo ele e o outro rapaz para cima de mim. E ele que começou a deferir o chute primeiro, ele me acertou com um chute, uma voadora e 2 socos, aí o outro rapaz que estava com ele me derrubou no chão. Aí começou as agressões. Outra coisa que ele diz é que ele não te agrediu ali, que ele chegou a dar 2 tapas apenas em você. Qual é o primeiro golpe que você deu? Dele, um chute. Isso está nas imagens, não tem como ele usar esse argumento, está nas imagens, não tem como. Ele mesmo tá se enforcando nas coisas que ele tá falando. Não tem como. Que ele agredia você,
Você chegou a falar alguma coisa para ele? Você chegou naquele momento? Não, quando ele começou a me agredir, eu só protegi meu rosto. E a hora que eu caí no chão ainda, aí que eu protegi mais ainda. Foi a hora que eu senti um chute aqui. Eu não sei nem se falar se foi dele o chute quando eu estava no chão ou do rapaz que estava com ele. Minha única coisa é proteger meu rosto. Ele disse que você bateu no carro, depois aquela hora que você atravessa a rua e vai tentar anotar a placa. Eu me afastei porque eu não sou bom também de ficar na frente do carro, né? Eu já me afastei, já não consegui pegar a placa do carro. Mas eu, em nenhum momento eu encostei no carro. Até aquele momento você não sabia que era o deputado? Nenhum momento. Ele achou que eu deveria conhecer ele. Falou, você não sabe quem que eu sou e me xingou. Mas eu não... Você foi atrás ali para pegar a placa? Para pegar a placa, porque até onde é o único meio de defesa minha, de saber para ir atrás. Porque eu estava no meu trabalho, fui espancado por 2 pessoas desconhecidas, a única coisa que vem na minha cabeça é pegar a placa para a gente ir atrás dos indivíduos. Quem que são os outros rapazes que, quando aquele primeiro vídeo que viraliza, que ele fala assim, vocês estão em 3, então venha sozinho. Quem eram esses rapazes que estavam com você? Ele aponta. Eram 2 meninos de menores que vendem bolo na esquina. Bolo de pote na esquina. Eles vendem com frequência esse bolo lá. Ele sempre tá lá na esquina lá. Você já conhecia eles aqui? Já tive contato 2 vezes com eles, assim, mas não é contato assim de amizade. Eles sempre estão lá, eu sempre dou joinha pra eles quando eu tô passando lá, pra dar a volta na quadra. Mas não, a gente não tem uma relação de amizade, sim. Mas os piazinhos são trabalhadores, são gente boa. Eles pegaram, só filmaram, apenas. Não falaram nada direto para os 2 rapazes, não falaram nada. Só começaram a filmar. Só esse foi o papel deles no que vocês perguntaram, apenas. E nesse momento o Renato fala para mim os 3. Porque ele achou que eu estava indo para brigar. Porque foi ele que desceu do carro. Eu, no meu entendimento, quando eu fui anotar a placa, deixa ele anotar a placa, ele continuar embora, ele vazar embora. Mas não, ele parou o carro na frente e veio. Foi nisso que os piás já começou a gravar. O que você falou para ele a hora que ele aparece caminhando com o braço na calçada, e você fala alguma coisa para ele, porque ele tá voltando ele com Isso, eu falo, e agora, o que você quer? Daí eu comecei a falar, eu falei, e agora, o que você quer? Daí nisso ele já falou, vem vocês 3. Eu falei, negativo, tá eu aqui sozinho, vocês que vierem 2 para mim. Isso tá bem claro no vídeo que eu falei. Muito bem claro. Vocês acreditam que esses rapazes conheciam, não tá? Os meninos estavam gravando? Eu acredito que não. Provavelmente não, porque a única coisa que eles fizeram foi só gravar. Se eles conhecessem, os meninos tinham falado para mim, esse daí é o deputado fulano de tal. No meio que estava tendo confronto, um pedestre que estava passando, que nem estava na hora, falou, esse daí que não é vereador, vereador do PSOL. Foi ele que passou do lado falando sobre isso, sobre algum carro. Aí eu olhei para ele e falei, então você é famosinho? Foi isso que eu falei, que ele falou que eu falei que ele era vereador do PSOL, não sei que tal, porque eu não faço nem ideia. Fui saber dele, o que ele era, só depois de todo o ocorrido, que as pessoas vieram falar para mim. Qual o motivo da agressão inicial? Por que naquele momento que você sai com o carro, ele volta? Então, na verdade... Conta a história do início, então. Isso, a história da tua versão. A história desde o início, contar de novo. Tava dando a ré com o carro, passaram os 2 pedestres, que no caso é ele e a outra moça que estava com ele. Aí, eu vi eles, parei igual eu faço normal. Parei, esperei eles passar, dei a manobra com o carro. Aí eu olhei o retrovisor para ver se não estava vindo. E se vocês pegarem na imagem certinho, a hora que eu tô... quando eu dou olhada para ele, ele sai da rua e vai para a calçada. Daí depois disso eu não vi mais ele, eu só vi depois que eu olhei o retrovisor para ver a passagem de carro. E nisso, quando eu estava só focado nos carros aqui, ele tinha voltado para a rua também. Foi nessa hora que daí liberou para mim sair com o carro, que daí ele apareceu na frente. Mesmo assim, normal, acontece, né? Normal isso acontecer. Freiei o carro, falei para ele passar. Não sei se o jeito que eu falei para ele passar, ele ficou assim. Daí ele olhou para mim assim, ficou olhando para mim. Não sei se ele queria que eu reconhecesse ele, que ele era o deputado Renato Freitas. Não sei qual que era a coisa dele. Daí eu vi que ele ficou me encarando. Eu falei, cara, aqui não tem faixa. Aqui não é faixa de pedestre. Isso foi a única coisa que eu falei pra ele. Foi a hora que ele falou, você não sabe quem que eu sou. Pau no cu, não sei que tal. Daí eu só fazer o quê, né? Acostumado já a dirigir, vendo direto frequência de brigas no trânsito aí. Eu só balancei a cabeça, estacionei meu carro para poder voltar lá e eu pegar outro carro e continuar o meu trabalho.
o deputado chegou a falar que, neste momento, você também chegou a xingá-lo com palavras de baixo calão. Chegou a acontecer? Negativo. Eu saí e nem dava tempo também. Ele ficou falando um monte de palavrão enquanto eu tava estacionando o carro ainda. Eu só dava para ouvir a voz dele de fundo falando um monte de coisa, porque eu tava com os vidros abertos do carro. Do momento que eu saí até na hora de estacionar. Só depois que eu tranquei o carro que o vidro levanta sozinho os vidros lá, tudo. Mas em nenhum momento eu pensei em xingar ele. Foi ele que veio com as agressões, com as coisas, porque não deu nem tempo. Depois que eu fechei a porta do carro, eu saí já para mim pegar outro carro, eu já vi eles falando merda assim. Aí eu parei para ver o que eles estavam falando. Quando eu ia pensar em voltar lá pegar o carro, eu já vi eles vindo correndo já. Foi nesse momento que já começou as agressões que vocês veem no vídeo. O deputado disse que você usou injúrias racistas. Negativo. Foi racista? Nunca. Negativo. Isso aí é uma calúnia, é o jeito que ele tá tentando se safar disso. Minha família, parte da família da minha mãe tem a pele bem mais escura que a minha, sem falar que também eu não sou branco, polaco, né? Então isso é uma coisa que ele tá tentando usar contra, porque por causa da conscientização, né? Daí ele quer usar isso como para tentar se safar. Mas negativo. Eu nunca na minha vida vou ser racista e muito menos usar algum argumento desse tipo aí. De repente, vamos colocar todas as possíveis... Não, pode falar? Suposições. Trocar no xingamento. Que é uma das partes para se trocar no xingamento. Como você se sentiu com essa reação de uma briga de trânsito, que poderia ser só uma troca de ofensas e cada um segue a vida, Sim. sendo agredido dessa forma, que aparece no vídeo, e por deputado? Não, depois de toda essa ocorrida eu fiquei, meu Deus do céu, esse daí é as pessoas que estão à frente do nosso país, um deputado fazer uma coisa dessa, isso aí foi que eu ainda até hoje eu ainda estou tentando processar o que leva a pessoa a fazer isso. Eu ainda estou tentando eu não estou acreditando ainda, porque até eu comer na minha cabeça lá eram duas pessoas normais, querendo se achar os bambambam, eu vou bater nesse cara aí. Eu até na minha cabeça era isso, por isso que eu fui pegar a placa lá, mas depois que eu fiquei sabendo que era deputado, as coisas assim, eu fiquei, é uma vergonha. Se soubesse que era deputado, faria diferente? Aí eu ia pegar a placa, na verdade eu acho que eu não ia fazer nada diferente, porque, claro que a única coisa diferente que eu ia fazer era tentar, se tivesse algum policial lá, e já falar, aquele lá é fulano de tal, me agrediu, e só. Mas, tipo, eu soubendo que ele era deputado aí, eu acho que não ia mudar muita coisa também, não. Jeffrey, eu quero só um pouco sobre a minha parte, não sei se você quer fazer alguma coisa, levar para a TV isso aí. Administrativamente, a Assembleia já está tramitando os 5 processos ali para o Conselho de Ética na segunda-feira. Você, quanto advogado, Wesley, vai pedir o que na Justiça não sei se é possível encaminhar, mas... Tem o boletim de ocorrência que eu dei para vocês. Pegue para mim, por favor. Você, enquanto advogado constituído, vai fazer aqui para frente, que você deve pedir. Tá. Nós já fizemos o boletim de ocorrência. Aqui está o registro. Boletim de ocorrência contra o deputado estadual Renato Freitas por lesão corporal grave. Tá? Foram graves as lesões. Mostra as lesões que você sofreu. Tá? Quantos pontos você levou aí? 3 pontos. 3 pontos, então, lesões graves. Vamos também fazer uma notícia-crime ao Ministério Público para que seja apurado tanto a parte criminal, como também a parte civil-administrativa. Por quê? Tem que ser apurado se esse assessor que estava com o deputado e praticou esses crimes recebe salário da Assembleia Legislativa, tem que ser apurado se aquele veículo é um veículo pago com verba de gabinete, o deputado estava em horário de expediente, então aqui tem também probidade administrativa. Tá? Então entraremos com a notícia-crime, entraremos com a notícia de fato para apurar improbidade administrativa e vamos pedir também a cassação do deputado. Ele não tem decoro para permanecer representante do povo. Um parlamentar tem que ser o primeiro a respeitar as leis e não descumpri-la. O parlamentar deve servir ao povo e não agredir ao povo. Ele se utilizou de um assessor pago pelo povo para espancar um jovem trabalhador. Isso é crime. Só mais um ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês também, da fala hoje do deputado Renato Freitas, ele chega a ter a covardia de colocar como escudo
a sua então namorada. Ele passa a dizer que, como ele estava acompanhado de uma mulher, ele mais um assessor espancaram esse jovem trabalhador. Em momento algum, o Wesley, vocês veem das imagens, ele se aproxima de Renato Freitas, de seu assessor e daquela mulher. Em momento algum. Esse confronto ele só acontece porque o Renato Freitas cruza a rua em velocidade e com agressividade e passa as agressões. Agora, ainda que tenha havido troca de injúria, o que é negado pelo senhor Wesley, ainda que tenha havido, a legítima defesa é contra a injusta agressão. Não existe, pela legislação vigente, legítima defesa contra a injusta provocação ou contra injúria. Só se pode alegar legítima defesa se houver uma agressão atual ou iminente, o que em momento algum as imagens mostram ter o Wesley se utilizado até mesmo de iminência de injusta agressão. Então, qualquer que possa se cogitar ter sido a injúria praticada pelo Wesley, o que não aconteceu, não justifica o espancamento que o parlamentar praticou contra o Wesley. Será tratado com o rigor da lei. Tudo será feito. Vamos protocolar, inclusive, na Assembleia Legislativa, segunda-feira, a cassação do mandato. Eu afirmo a vocês, não sossegarei, enquanto advogado do Wesley, enquanto não vir publicada a cassação do deputado estadual Renato Freitas. Esse é o nosso objetivo, que seja cassado e que seja punido criminalmente por esses crimes gravíssimos que praticou contra um jovem de 25 anos que estava trabalhando no seu local de trabalho. Doutor, falando das imagens, ele chegou a comentar que essas imagens foram editadas, né? As imagens ali dá para ver que vai. Não para nada. Não tem imagem editada. Essa imagem aqui, ó, essa imagem não tem edição. Essa imagem, ela está com a cadeia de custódia, já vamos fornecer às autoridades policiais o DVR original. Tá? Não tem edição. Não tem edição. Ontem, na minha live, eu fiz alguns cortes, mas a original está preservada. Há uma empresa de tecnologia responsável pelas gravações das imagens nesse prédio, tá? E essa empresa preservou, respeitando a cadeia de custódia, todas as imagens originais. Não há corte nenhum. A imagem, inclusive, que está passando atrás de mim é a imagem sem corte. Tá? Não há nenhuma edição. Ele é um criminoso, agressor, covarde, que agora coloca sua mulher como escudo e joga toda a bronca para cima do seu assessor. Falsas mentiras por se vitimizar, mas dessa vez a sua máscara caiu. Estou aqui para derrubar a máscara desse indivíduo que agiu como um criminoso. Agiu como um criminoso. Vou mostrar para vocês imagens inéditas que provam que o Renato Freitas iniciou as agressões físicas, espancou aquele jovem que estava trabalhando. Vocês sabiam disso? Um deputado estadual espancou um jovem no seu local de trabalho. O jovem estava no seu local de trabalho trabalhando e foi espancado por um deputado estadual do PT e por um assessor desse deputado. 2 indivíduos, 2 marginais, 2 criminosos espancaram um rapaz, um jovem que estava trabalhando. E isso ainda ninguém sabe. E eu vou mostrar para vocês, por isso eu abri essa live. E eu digo para vocês o motivo pelo qual estou aqui no meu YouTube. Porque aqui eu mostro sem cortes toda a verdade. Se fizéssemos uma coletiva de imprensa e eu passasse as imagens que eu tenho para a imprensa, cada um teria a sua narrativa. Mas não. Eu faço questão de expor agora toda a verdade para o Brasil. Sem edição, sem cortes, sem qualquer viés ideológico, só a verdade. Vamos recapitular? Tudo começa com esse vídeo aqui. Quem lembra desse vídeo? Esse foi o vídeo que foi propagado. Vamos recapitular. Até então, esse é o vídeo
que está sendo divulgado como vídeo na íntegra. O senhor Renato Freitas, ele divulgou esse vídeo dizendo: aqui está o vídeo sem corte. Esse é o vídeo real. Essa é a verdade. Mentira, esse não é o primeiro vídeo. Esse é o vídeo que está circulando, mas esse não é o início dos fatos. Eu vou explicar para vocês, fiquem até o fim dessa live, que vocês verão quem de fato é esse senhor Renato Freitas e quão covarde ele é. Vamos recapitular? Esse é o caso. Vamos recapitular o caso. Aqui. Vocês querem esses dois? Vocês querem esses dois? Então, pode ver os três. Pausa aqui. Esse aqui é o Renato Freitas e atrás dele é um assessor. Esse Renato Freitas, ele está aqui na calçada, repare, falando: venham vocês três. Venham vocês três. Ele fica chamando essas pessoas aqui para briga. Só que essa pessoa que está filmando não faz parte do caso. Ele não faz parte do fato. Esse aqui é o senhor Wesley. Ele pede para essa pessoa filmar. Prestem bem atenção no contexto. Ele está chamando para briga pessoas comuns que não estão com Wesley. Essas pessoas estão filmando. O Wesley olha para essa pessoa que está filmando e fala assim: filma para mim. Não são amigos, não estão juntos. Filma para mim. Eu vou explicar. Entendam o contexto. Mas perto, eu tô só ali. Não, vocês estão em três. Vocês estão em três, você pode vir em três. Por que você veio pra cima? Sai de perto. Sai de perto. Reparem nessa parte. O Wesley, ele vem e diz: por que vocês vieram em dois para cima de mim? Por que vocês vieram em dois? Perceba, esse vídeo não é o primeiro vídeo. Esse aqui não é o início da confusão. É disso que se trata. Renato Freitas está mentindo para o seu público, dizendo que esse aqui é o começo de tudo. Ele está se vitimizando, ele está dizendo: olha aqui, agora é o vídeo sem corte. Esse é o início de tudo. Foi aqui que tudo começou. O Brasil está achando que esse é o vídeo do caso. O Brasil está achando que esse caso começou aqui. Que aqui começou toda a discussão. Não começou aqui. E eu vou mostrar para vocês. Então veja, o Wesley fala: por que vocês vieram em dois para cima de mim? Deixa eu. Vamos, bonitão! Essa cena satisfatória é uma legítima defesa. Essa cena é uma legítima defesa e eu vou explicar para vocês. Vocês prestaram bem atenção nesse vídeo? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para mostrar para o Brasil que esse fato não começou aqui. O primeiro soco não partiu das mãos do Wesley. Existem fatos anteriores a esse que o Renato Freitas não mostrou e não falou e que a internet não sabe. E eu vou mostrar para vocês. Quando esse vídeo vazou, Renato Freitas foi então em suas redes sociais e subiu o vídeo dessa forma. Olha lá como ele escreve: a verdade manipulada. E aí o senhor Renato Freitas, ele divulga nas redes sociais dele aqui, ó: a verdade é manipulada. A verdade é manipulada, distorcida, editada, conforme o gosto da torcida. Mas no caso da minha briga, no dia de ontem, uma coisa é inegável. Quem começou foi ele. Desde o início, quando saiu do carro me chamando pra porrada, ou mesmo quando me perseguiam em três, filmando, xingando, tentando me intimidar. E me dando o primeiro soco, justamente quando eu desviei o olhar dele. Covarde. Me dando o primeiro soco. Me dando o primeiro soco quando eu desviei o olhar dele. Covarde. Prestem bem atenção nisso. Renato Freitas disse que tomou o primeiro soco e disse que o Wesley é covarde. Quando eu desviei o olhar dele. Covarde. As imagens não mentem. Depois disso eu tive que entrar na dança, batendo e apanhando. Felizmente ou infelizmente, a luta sempre foi realidade permanente na minha vida. Ele me deu esse primeiro soco
eu revidei com 2 chutes, tomei um soco em cheio no rosto. Dei um soco, um chute na cabeça dele, que inclusive foram cortados do vídeo. Depois imobilizei o rapaz. E só aí é que os populares separaram. Parece até que tinham torcida. Então, qualquer vídeo que comece comigo dando chutes e induzindo as pessoas a acreditarem que fui eu quem iniciou a agressão é um vídeo meramente difamatório, sem compromisso. Qualquer vídeo que apareça que eu iniciei as agressões é um vídeo meramente difamatório. É isso que o Renato Freitas está pregando para o Brasil. Você tem Gleisi Hoffmann se manifestando a favor dele. Você tem toda a esquerda do Brasil em defesa do Renato Freitas. Por quê? Porque ele está enganando o Brasil inteiro. Ele está dizendo para o Brasil que ele levou o primeiro soco e que então ele se defendeu. Qualquer vídeo que mostre eu dando chute é um vídeo difamatório porque eu não iniciei a briga. Vocês estão vendo o relato daquele que agora está alegando injúria racial. Ele teve a pachorra de chegar a dizer que ele é vítima de injúria racial. A internet, os seus defensores estão dizendo: precisamos sair em defesa de Renato Freitas, ele é vítima de injúria racial no Dia da Consciência Negra. Será mesmo? O senhor Renato Freitas, ele divulga mais esse vídeo aqui, né? Hoje, ele divulga mais esse vídeo, contando de novo a versão dele. Ele só não imaginava que eu seria contratado para defender o Wesley, né, senhor Renato Freitas? Aqui estou, vou desmascarar você. Devido perguntar o que aconteceu hoje, o que levou o deputado Renato Freitas a estar brigando na rua. E eu te respondo, infelizmente o motivo foi o mesmo que fez eu brigar na rua desde que eu era criança, do ensino fundamental, do campinho, da rua. Racismo, humilhação, injúria, violência, agressão. Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de estar brigando na rua jamais. Você que está me assistindo, não inveje um homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Mas o fato é que hoje eu estava com a minha amiga, também negra, nós dois atravessando uma rua e o cara tocou o carro em cima de nós para dar um choque, para mostrar que ele tem um carro, que ele tem poder. Então sei lá o quê. E eu só olhei, nem gesticulei, nem falei, só olhei. Atravessei a rua, olhei pelo vidro, ele já abaixou o vidro, tá olhando o quê, cara? Daí já começou a me xingar, saiu do carro e veio pra brigar, filho. Daí, sorte que eu tava com o meu parceiro, meu assessor ali, que já foi, a gente já deu a bafa dele ali, ele já voltou, ele trabalhava a princípio no estacionamento ali. Daí depois foi atrás de nós, filmando daí, pra criar views, pra cavalar falta. E ele filmando, eu não imaginaria que ele ia começar uma agressão. E eu também não comecei, justamente porque ele estava filmando, é o que ele queria. Mas ele filmando começou a agressão. Veio assim, ó, bateu comigo de corpo, assim, de peito a peito, tentou me dar um soco. E daí a briga começou, deu os chutes dele, ele me deu um soco, esse que quebrou meu nariz. Eu caí, levantei, fui até ele, continuei brigando até imobilizar ele. E na hora que eu imobilizei ele, todo mundo que estava assistindo e filmando e etc., quando eu estava... É um coitadinho, né, gente? Vocês viram o que ele falou? Que ele foi vítima de agressão. Sorte que ele estava com o assessor, ele disse, porque ele foi vítima de racismo e vítima de agressão. Ah, é mesmo? Só que agora, senhor Renato Freitas, eu, na defesa de Wesley, vou mostrar para o Brasil toda a verdade. Aquilo que você escondeu de toda a petezada, de toda a esquerdalhada, que tá achando que você é o herói da esquerda. Todo mundo tá achando, senhor Renato Freitas, que você foi vítima, que você é um coitadinho, um invasor de igreja se vitimizou quando invadiu igreja, quando é preso usando droga, se vitimiza, xinga a polícia, se vitimiza. Ele é sempre a vítima, por trás das câmeras. Esse aqui é o Renato Freitas, gente. Vamos conhecê-lo? Prestem bem atenção nessa imagem. Todos estão vendo essa imagem? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Esse daqui é o Renato Freitas de blusa marrom. E essa daqui
é uma amiga do senhor Renato Freitas. Eles estão andando na calçada. Vocês estão vendo esse carro aqui? Esse veículo está sendo dirigido pela vítima do Renato Freitas, pelo senhor Wesley. Ele é manobrista nesse prédio, Edifício Paraná. É um dos maiores edifícios, se eu não estou enganado, da cidade. E o Wesley está trabalhando. Ele é um manobrista e ele está dentro desse veículo. A função dele é manobrar os carros dos moradores. E é isso que o senhor Wesley ele está fazendo. Ele está dando ré, aqui é centro, batel, é movimentado, e o Renato Freitas está passando. O que ele faz? Ele espera o senhor Renato Freitas passar. Olha lá, ele espera o Renato Freitas passar e ele vai. Perfeito. Olhem lá, o Wesley está dirigindo esse carro, com os vidros abaixados, olha o movimento. Então, o senhor Renato Freitas, ele vai com a sua amiga para a calçada. Vocês estão vendo ali? E o Wesley acha, então, que o senhor Renato Freitas, ele vai ficar na calçada. Mas o Renato Freitas atravessa fora da calçada. Vejam o vídeo. Olha lá, o Renato Freitas vai atravessar fora da calçada, o Wesley freia, olhem a luz de frenagem, tá? Vamos ver de novo, tá? Vamos voltar um pouquinho, olha lá. O Renato Freitas vai atravessar e o Wesley... Só que o Renato Freitas está atravessando fora da faixa. Ele está atravessando fora da faixa. E o Wesley freia. O Renato Freitas não gosta, né? Ele não gosta disso, então ele xinga um indivíduo, um menino que está trabalhando de manobrista, ele xinga, olha lá. E ele começa a xingar o manobrista. Xinga, mostra o dedo. O manobrista, então, entra com o carro na garagem. Agora eu preciso que vocês olhem lá em cima da imagem. Fiquem olhando lá em cima. O senhor Renato Freitas atravessa a rua correndo com o seu assessor. Voltem aqui comigo. Vocês viram o assessor do Renato Freitas junto com ele aqui? Ou era só o Renato Freitas e uma menina? Não. Aqui, ó, olha o início do vídeo. Era só o Renato Freitas e uma menina. Aonde que nós estamos vendo aqui um assessor do Renato Freitas? Não, o assessor do Renato Freitas está dirigindo o carro para o Renato Freitas. Ele tem motorista, gente, ele é deputado estadual, ele tem motorista. O vítima de racismo tem carro pago pelo governo, ele tem motorista. Olha lá, ó, ele xinga o trabalhador, olha lá, ó. E o seu motorista, o seu assessor, está lá em cima. O trabalhador estaciona o carro, olha lá o Renato Freitas lá em cima. De repente, eles começam a se xingar. O Renato Freitas vem correndo, ele e o assessor. Olhem lá a imagem. Olhem lá a imagem. Renato Freitas e o assessor atravessam a rua, correndo, vão até o Wesley, espancam o Wesley. Eles chegam agredindo o Wesley. Vejam isso de forma mais aproximada. Aqui no canto de baixo da tela, vocês conseguem ver. Eles chegam espancando o Wesley. Olha ali, o assessor de azul dando soco, chute com o Wesley no chão. Olha ali, olha isso. Olha isso, espancam o Wesley. Eles espancam o Wesley. Vamos ver uma imagem mais aproximada? Olha lá. O senhor Renato Freitas, ele é o primeiro a chegar chutando. Olha o Renato Freitas e o seu assessor de azul, o Wesley aqui na calçada. O Renato Freitas chega chutando. Olha lá, o Renato Freitas deu uns 3, 4 socos no menino, joga o Wesley para dentro da garagem. O Wesley está apanhando de 2. De 2. Que isso, Renato Freitas? Vocês estão em 2 espancando um menino que está trabalhando no local de trabalho? É isso mesmo, senhor Renato Freitas? Vocês em 2, cara, espancaram o menino que está trabalhando. Olha lá. Racismo? Cadê o racismo aqui, gente? Olha lá, o Renato Freitas chega dando soco no piá. Olha lá, ó.
É o Renato Freitas que chega batendo. Brasil, esse aqui é como o caso começa. É assim, esse é o Wesley na calçada. E aquele é o Renato Freitas chegando com o seu assessor. Ó o menino na calçada, ó o Renato Freitas na frente. Ele chega dando voadora. O Renato Freitas chega dando voadora e soco. Olha lá, ó. Espancam o menino. Espancam, sim. Isso daqui é espancamento. O nome disso é espancamento. É isso que é isso daqui. É isso que é isso daqui. Isso é espancamento. Aí, deixa eu pegar outra imagem aqui, quero mostrar para vocês. Olha lá. Olhem aqui de novo embaixo. Olhem aqui embaixo do vídeo. Esse de marrom é o Renato Freitas e aquele é o seu assessor. Essa aqui é uma imagem aproximada. Eles espancam o menino. Esse aqui é o local de trabalho do menino. É aqui que o caso começou, Brasil. O caso começou aqui. Renato Freitas atravessa a rua correndo. Ele e o assessor, em dois, o machão, agora é vítima de racismo, né? O machão, que se diz vítima de racismo, atravessa a rua. Olha aqui o carro do deputado, aqui, ó, o Tigo, ó. Pago com o dinheiro do governo, com o motorista. Esse cara de azul é assessor. Ele recebe salário do governo. Você, brasileiro, que paga esse assessor do Renato Freitas. Você, brasileiro, que paga esse carro que o Renato Freitas usa. E olha só, olha aqui, ó, Renato Freitas aqui, ó. É aqui que o caso começa. Eles espancam o menino no local de trabalho. Esse menino trabalha aqui. Olha lá, ó, soco, 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 soco. Olha o covarde, chute no chão. Soco, soco. Espancaram o menino. E aí, o Renato Freitas sai com o seu assessor e vão para o carro. Mas calma. Calma, não parou aqui. Não parou aqui. Não parou aqui. Conseguimos uma imagem dentro daquele estacionamento. Aqui está a imagem dentro do estacionamento. A imagem é muito ruim. A imagem de dentro do estacionamento é uma imagem muito antiga, tá? É uma câmera muito antiga. Aquelas câmeras do lado de fora são câmeras de empresa contratada. Essa aqui é uma câmera antiga, mas nós conseguimos. O que vai aparecer aqui? O menino estacionando o carro. É quando ele sai ali e ele volta para a garagem. E vai mostrar, dá para ver, o Renato Freitas e seu assessor espancando o menino. Olhem ali comigo. Aqui nesse canto da tela, aqui, ó. Ó, ele vai estacionar o carro. Ó, o carro vai chegar, calma. Ó, parou o carro, aí o menino desce do carro e vai para a calçada. Olhem lá, o Renato Freitas vem, ó. Tanto o Renato Freitas como o seu assessor espancam o menino. Vocês viram? A imagem está acelerada, a gente não conseguiu desacelerar, é uma câmera muito velha, a hora que baixou acelerado, tá? Vamos ver de novo? O menino estaciona o carro. Olha lá, Brasil. Essa é a verdade. Cadê a verdade? O menino vai estacionar o carro, desce do carro. O primeiro a chegar batendo é o Renato Freitas. O primeiro que chega batendo é o Renato Freitas. Um deputado estadual, socos e chutes no menino no chão. Eles espancam o menino. Olha aqui, e querem alegar racismo. Esse é o menino que foi espancado pelo Renato Freitas e o seu assessor. Olhem aqui a camiseta do menino com chutes. Isso aqui é pé de chute que ele tomou no peito. Espancaram esse menino. Espancaram esse menino. E aí, vamos entender o que aconteceu? Vamos lá. Depois que eles espancaram o menino, ele sai. Então, eles bateram no menino, né? E ele sai. E o menino aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho para vocês entenderem. Então, eles espancaram o menino na garagem, né? Olha lá, ó. Eles espancaram o menino na garagem, aqui no canto, ó. Espancaram o menino. Tanto o Renato Freitas, um deputado estadual, espancou um jovem trabalhando. Olha lá, ó. Espancaram. O assessor do Renato Freitas, que recebe salário do governo, da Alep, espancou o menino. E aí eles saem. E aí o Renato Freitas entra nesse carro. Gente, isso aqui é o local de trabalho desse menino. Olha ele aqui, ó.
Ele foi espancado, ele apanhou por 2. Aí eles quase voltam a bater no menino. Olha lá, ó, ficam se xingando. O Renato Freitas abre a porta do carro que vocês pagam. É um carro pago com dinheiro público. Ó, ele tira a jaqueta. Percebam como esse fato é antes. É aqui onde tudo começou. Esse fato é antes. Ele tira a jaqueta. Fiquem olhando. Eu vou explicar para vocês por que aconteceu aquela outra imagem. O Renato Freitas entra no carro. Ele tem motorista, ó. Olha só. O vítima de racismo, ele tem até motorista particular, pago com dinheiro da Assembleia Legislativa do Paraná para espancar um jovem que está trabalhando e ganha R$2.000. Esse menino que foi espancado pelo deputado ganha R$2.000, tá? E foi espancado pelo deputado e seu assessor. Olha lá, o Renato entra no carrinho com motorista particular, o menino todo arrebentado aqui. E o que acontece aqui? Entendam. Olha a velocidade que o motorista sai com um carro pago com dinheiro público. Olha só. Olha a velocidade que esse menino sai dirigindo. Olha lá. Ó. E o Wesley tenta entrar na frente do carro e pegar a placa do carro. Olha a velocidade que o cara sai. Sai acelerando. O que acontece? Pare aqui. Olha o Wesley aqui. Olha o Wesley aqui. O que acontece? Eu vou contar para vocês. Tudo começou, então, aqui. O Wesley, então, ele vai até aquele carro para pegar a placa. Aquele carro sai, só que para no semáforo. Né? Aquele carro sai e para no semáforo. O Wesley viu que o carro parou no semáforo e vai até o carro para anotar a placa. Ele foi espancado ali. Ele corre até Então, veja, o carro sai e para no semáforo. Ali tem trânsito, ali tem muito trânsito. Então, o Wesley vai até o carro para pegar a placa. Quando o Wesley vai até o carro para pegar a placa, o senhor Renato Freitas, ele desce do carro com o seu assessor e vai de novo. Olha lá, ó. Qual o BO? Isso aqui é o segundo momento. O que aconteceu? O Renato Freitas sai com o carro, né? O Renato Freitas sai com o carro. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou explicar para vocês, tá? O Renato Freitas sai com o carro, para no semáforo e esse menino vai atrás. Quando o Renato Freitas vê que ele é alcançado por esse menino na outra quadra, o Renato Freitas e o assessor descem do carro e vão para a calçada peitar o menino de novo. Olha como que o Renato Freitas ele chega falando. Qual é? O que foi? Olha lá, ó. Ele vem vindo, ó. Ele desembarca do carro e vai, ó. Ó. Isso aqui é o segundo momento. Isso aqui é depois. O Renato Freitas, nessa imagem aqui, já tinha espancado esse menino. O menino vai atrás para pegar a placa do carro. O Renato Freitas desce do carro. E, ó, como que ele chega? Escutem. E aí, qual o que você vai fazer? 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 Ah, não, vem vocês pensam. Viu o que ele falou? Vem só um. Vocês acabaram de bater em mim em 2? Você viu que o Wesley fala? Vem só um. Vocês me espancaram ali atrás no meu local de trabalho em 2. Vem só um. Aí o Renato fala, não, vocês estão em 3. Não, eles não está. Ele tá sozinho, Wesley. Ele tá sozinho. Esse cara que tá filmando é um cara que ele achou na rua e ele falou pro cara, filma pra mim. É muito cara de pau esse deputado, né? Olha lá. Ele tinha enrolado, menino. Eu tô sozinho, vocês vierem. Não, esses dois aqui. Vocês vierem, esses dois. Olha lá, ó. Vocês pensam, vocês. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala, Wesley. Eu tô sozinho, vocês que vierem 2. E ele já tá com a cara sangrando. O Wesley já tá sangrando aqui. Vocês não estão em 3. Eu tô sozinho, vocês vierem. Não, esses dois aqui. Vocês vierem, esses dois. Esses dois. Gente, esse deputado estadual, ele bateu no menino que tá trabalhando. Esse menino aqui, ó, que não é branco, tá? Não é polaco, igual estão divulgando. Esse menino tava manobrando um carro de cliente no local de trabalho. Esse deputadinho aqui, ó, tá? Ele e o seu assessor pago com verba pública, eles espancaram o menino no local de trabalho. Wesley estava trabalhando, tá? Eles espancaram esse menino no local de trabalho.
E agora está deturpando os fatos. Olha meus pés! Meus pés! 1, 2, 3! Agora você me por quê? Meus pés! Sai de perto, eu tô sozinho! Ele fala, ó, eu tô sozinho. Então vocês viram que a verdade, isso não começou aqui. Isso começou exatamente aqui, Brasil. Esse aqui é o fato. Foi aqui que tudo começou. Um menino trabalhando foi espancado por um deputado do estado do Paraná. Vamos ver de novo? Renato Freitas com a jaqueta marrom. O menino tá dando ré, deixa o Renato passar. O Renato tá atravessando fora da faixa. Tá? Renato Freitas está atravessando fora da faixa. O menino acha que ele vai para a calçada. O Renato volta. O Renato Freitas xinga o menino aqui. Ó, xinga. O menino estaciona o carro. O menino tá trabalhando. Olha lá. Ó. O menino entra com o carro aqui em cima. O Renato Freitas está lá do outro lado, lá, ó. Olha lá, ó. O Renato Freitas está lá em cima, lá, ó. E o assessor vem comprar do Renato. E o Renato vem correndo e chega batendo. É o Renato Freitas que chega batendo no menino. Todo mundo viu isso. Todo mundo tá vendo. Quem chega batendo é o deputado estadual. Olha lá o menino aqui na calçada. Vamos ver. O menino na calçada e o Renato chega correndo, chutando e batendo no menino. O deputado atravessa toda a rua, vai para cima do menino e espanca o trabalhador. Ele espanca o trabalhador no seu local de trabalho. Esse é o local de trabalho do menino que é espancado pelo deputado estadual. Essa é a verdade. Olha lá, de dentro da garagem agora, Renato Freitas atravessa a rua, não é o menino que atravessa a rua, Renato Freitas atravessa a rua com o assessor, ó, olha aqui, ó, eles no canto espancando o menino, ó o Renato Freitas espancando o piá cai no chão, eles batem no piá no chão. Eles batem no menino no chão, em dois. Em dois, eles batem no menino no chão. E olhem como eles deixam o menino. Olhem só como eles deixam o menino. Olha aí. Olha a idade. Esse menino é branco? Racista? Ei, peçam desculpa a vocês, petistas, canalhas, seus canalhas que saíram comprando a narrativa desse criminoso. Esse videozinho que o Renato Freitas está divulgando, esse videozinho aqui, ó, que ele está divulgando, que ele foi vítima, esse videozinho aqui, é depois. O menino foi até a esquina, foi até para pegar a placa. O Renato Freitas desce do carro quando vê o menino tentando pegar a placa e bate de novo no menino com 2 chutes. Essa é a verdade. Os fatos começaram lá, no local de trabalho desse jovem que foi espancado por um deputado estadual. Será cassado, será processado criminalmente, será processado por improbidade administrativa, horário de trabalho, com o carro pago pela Alep, com o assessor pago pela Assembleia Legislativa do Paraná, espancou um trabalhador. Petistas, vocês não são o Partido dos Trabalhadores? Olha aqui, ó. Esse menino não é branco e ele estava trabalhando. Partido do Trabalhador deveria defender trabalhador. Esse cara aqui apanhou de um deputado petista no local de trabalho. Agora nós veremos, Brasil, se petista realmente defende trabalhador. Agora sim, eu provoco o chat. Ô chat, vocês não são de esquerda? A esquerda não defende as minorias? Tá aqui a minoria. O menino frentista, não é branco, no local de trabalho, ganha R$2.000 por mês, foi espancado por um deputado da elite. E aí? E aí, petistada? E aí, esquerdalhada? Seus canalhas? De que lado vocês vão ficar agora? O trabalhador apanhou no local de trabalho de um deputado. E de um assessor, Renato Freitas, em 2 bateram no menino no local de trabalho. Vagabundos.
criminosos. Aqui está o menino machucado. O Brasil agora conhece a verdade. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Em Brasil? Alguma dúvida, Brasil? Aqui está a verdade. Essa live vai ficar salva e o Brasil agora sabe a verdade. O que realmente aconteceu. Vamos pedir a cassação desse deputado, vamos pedir improbidade administrativa dele, porque ele usou carro e assessor em horário de trabalho. Vamos pedir indenização civil e processo criminal. Seu covarde, seu covarde. Olha o menino. Parem. Gleisi Hoffmann, peça desculpa para o trabalhador. Ele ganha 2 mil por mês para apanhar de um deputado estadual no seu local de trabalho. Gente, essa é a verdade. Eu trabalho com a verdade. Eu mostro. Aqui estão os fatos. Esse deputado é um criminoso covarde. Em 2 bateram e o menino trabalhando. Gente,